Boa noite, você vai ver no Repórter Brasil. A construtora Camargo Correia, envolvida na Lava Jato, revela um esquema de cartel nas obras do metrô em 7 estados e no Distrito Federal. O Tribunal Superior Eleitoral aprova regras para as eleições de 2018. Nos Estados Unidos, um trem cai de uma ponte e deixa pelo menos 6 mortos e dezenas de feridos. Veja como empresas online que prestam serviços financeiros, as chamadas fintechs, têm ganhado espaço no mercado brasileiro. E ainda você vai conhecer professores premiados por estimular práticas sustentáveis no dia a dia dos alunos. De Brasília e com emissoras públicas de todo o país, começa agora o Repórter Brasil. A construtora Camargo Correia revelou ao CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a existência de um cartel em mais de 20 obras do metrô em 7 estados e no Distrito Federal. O cartel acontece quando empresas concorrentes combinam preços e dividem clientes com o objetivo de dominar o mercado. Pelo menos 21 licitações podem ter sido fraudadas ao longo de 17 anos. São processos que envolvem dinheiro público e alcançam quase um terço do país. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Bahia e Ceará. O objetivo da investigação é comprovar a denúncia de que 19 empresas se uniram para burlar licitação de metrô e monotrilho. A apuração é um desdobramento da Operação Lava Jato, que surgiu a partir de informações de uma das maiores construtoras do país. A Camargo Correia fechou um acordo de leniência, a delação das empresas, com o Ministério Público Federal e com o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Nesse acordo, a construtora admitiu a prática de cartel e entregou documentos que servem de base para a investigação. Executivos e ex-executivos da empresa contaram que as práticas ilegais tiveram 3 fases. A primeira foi de 1998 a 2004, quando a Camargo Correia e outras 2 gigantes teriam dividido os grandes projetos. A segunda etapa foi entre 2004 e 2008 e marca a expansão do acordo. É a época em que mais 2 empresas teriam se juntado ao grupo e formado o G5, ou Tatu Tênis Clube. G5 porque seriam 5 empresas e Tatu Tênis Clube em referência ao tatuzão, apelido da máquina que perfura a terra e forma o túnel do metrô. Ainda segundo a denúncia, essas 5 construtoras se uniram a outras 14 que tinham bom trânsito com governos estaduais, daí as 19 investigadas. A última fase foi de 2008 a 2014, em que os integrantes do grupo se animaram com a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, mas enfrentaram dificuldades para tirar os acordos do papel. Afinal, havia concorrência de empresas estrangeiras, a falta de consenso no grupo, além da suspensão de parte das licitações. O próximo passo desse processo é na Superintendência aqui do CAD, que opina pela condenação ou pela absolvição dos acusados. Na sequência, o caso sobe para o tribunal do órgão, que bate o martelo. Como se trata de um processo administrativo, a pena não envolve cadeia, mas mexe no bolso. As empresas podem ter que pagar multa que equivale a 20% do faturamento. E as pessoas físicas também pagam multa, de 50 mil a 2 bilhões de reais. A Camargo Correia, que fez a denúncia de cartel, vai ter a pena amenizada. Em nota, a Camargo Correia reafirmou o compromisso de manter as investigações internas e colaborar com as autoridades. Andrade Gutierrez e a Odebrecht informaram que estão colaborando no processo. A Queiroz Galvão diz que não comenta investigações em andamento e a OAS não vai se manifestar. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, suspendeu no fim da tarde a medida provisória que adiou o reajuste dos servidores públicos federais e ampliou a contribuição previdenciária. Isso representa um impacto de 7 bilhões de reais aos cofres públicos. A repórter Mariana Jungmann tem os detalhes. Boa noite, Mariana.
Boa noite, Osama. É isso mesmo. Com isso, os servidores devem entrar o ano aí, então, recebendo a parcela do reajuste que estava prevista no acordo original. Esse reajuste era para ter sido parcelado em 3 vezes. A primeira já paga, a segunda agora, a partir de janeiro de 2018 e a terceira em 2019, mas a medida provisória estava adiando essas 2 últimas parcelas. Na opinião do ministro Ricardo Lewandowski, isso pode significar uma redução salarial que é vedado pela Constituição, porque além dos servidores não receberem o reajuste esperado, além disso, eles também receberiam a menos por aumentarem então as suas contribuições previdenciárias, o que significaria redução de salário, o que é inconstitucional, então, na opinião do ministro Ricardo Lewandowski. A Advocacia Geral da União disse que não foi ainda notificada sobre isso, mas lembrou que o próprio ministro remete a decisão ao Pleno do Supremo Tribunal Federal, que deve se reunir quando o recesso do Judiciário for encerrado, então, no começo do ano que vem. Osama. Obrigado, Mariana. O Supremo Tribunal Federal rejeitou 3 denúncias contra parlamentares na Lava Jato. Os ministros não aceitaram a acusação de corrupção passiva contra o deputado federal Eduardo da Fonte. Mesma decisão da denúncia por corrupção passiva e lavagem de dinheiro contra o senador Benedito Lira e o filho dele, deputado Arthur Lira. A denúncia de corrupção e lavagem de dinheiro contra o deputado federal José Guimarães também foi rejeitada. O Supremo decidiu libertar o empresário Marco Antônio De Luca, preso em junho. Ele é acusado de envolvimento em supostos desvios em contratos de merenda para escolas e alimentação para presídios do Rio, durante o governo de Sérgio Cabral. O Ministério Público Federal desistiu de realizar perícia nos recibos de aluguéis apresentados pelo ex-presidente Lula, acusado de receber um apartamento em São Bernardo como propina em contratos da Petrobras. Lula protocolou mais de 30 comprovantes de pagamento de aluguel. Para os procuradores, já existem provas suficientes de que os recibos foram produzidos e o proprietário Glaucus Costa Marques, teria assinado os comprovantes sem receber o dinheiro. Para a defesa de Lula, a autenticidade dos recibos já foi comprovada, assim como a quitação do aluguel. Cabe ao juiz Sérgio Moro decidir sobre o caso. A Força-Tarefa da Lava Jato, no Paraná, denunciou o senador cassado Delcídio do Amaral e mais 10 pessoas por corrupção e lavagem de dinheiro. Delcídio teria recebido quase $1 milhão em propina pela compra de 50% da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. No total, $17 milhões, cerca de 56 milhões de reais, teriam sido pagos a funcionários da Petrobras e outros envolvidos no esquema. De acordo com o Tribunal de Contas da União, a Petrobras teve prejuízo estimado em $580 milhões, ou seja, quase 2 bilhões de reais com o faturamento, com o superfaturamento, dessa compra. O Superior Tribunal Eleitoral aprovou hoje as regras das eleições para 2018. As resoluções tratam de temas importantes como o calendário eleitoral, registro de candidaturas e pesquisas de intenção de voto. Mas ficou para o ano que vem o debate sobre questões polêmicas como a obrigatoriedade do voto impresso, o autofinanciamento de campanhas e as medidas que serão usadas para combater as chamadas fake news, que são notícias falsas divulgadas pela internet com o objetivo de prejudicar candidaturas. Nós vamos criar uma estrutura preventiva da fake news, que incluem medidas de constrição de bens, medidas de restrição de eventual liberdade daqueles que tiverem flagrantes delitos. A adoção do voto impresso nas eleições de 2018 foi imposta por lei aprovada pelo Congresso. O eleitor continuará votando na urna eletrônica, mas um papel deve ser impresso e depositado na urna convencional. O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, voltou a ressaltar que o tribunal não tem condições de colocar a legislação em prática. Nós temos aqui realmente uma situação bastante delicada. Já estamos fazendo a licitação para a feitura das impressoras adequadas a isso.
há limitações mesmo técnicas para o atendimento daquilo que está na lei. A questão vai ser definida em resolução específica. Quanto ao financiamento das campanhas, as doações de empresas foram proibidas pelo Supremo Tribunal Federal. Com isso, ganharam importância as doações de pessoas físicas e o chamado autofinanciamento. Até pouco tempo, um candidato rico poderia colocar milhões em sua própria campanha política, desde que respeitado o teto definido pelo TSE. Em outubro, o Congresso aprovou um limite para o autofinanciamento de 10% do rendimento total bruto do candidato no ano anterior até o valor máximo de 10 salários mínimos. Logo depois, o presidente Michel Temer vetou esse trecho da lei. Só que na semana passada, o Congresso derrubou o veto. Como a mudança é recente, o presidente do TSE disse que é preciso discutir se a regra vai valer já para o pleito do ano que vem. As eleições vão acontecer no dia 7 de outubro, em primeiro turno, e no dia 28 de outubro, em caso de segundo turno. No ano que vem, os eleitores vão escolher o presidente da República, governadores dos estados e do Distrito Federal, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. O presidente eleito do Chile, Sebastián Piñera, se encontrou hoje com a atual presidente Michelle Bachelet. Ele disse que vai formar um ministério amplo de continuidade e mudança. O bilionário conservador Sebastián Piñera conseguiu ontem mais votos que qualquer outro candidato à presidência desde o retorno do Chile à democracia, em 1990. Piñera sucede pela segunda vez a presidente socialista Michelle Bachelet. Ele ocupou a presidência pela primeira vez entre 2010 e 2014. Agora, Sebastián promete impulsionar o crescimento econômico do maior exportador de cobre do mundo e adotar mais medidas favoráveis ao mercado do que Bachelet. Mas o trabalho dele não será fácil. Piñera enfrentará um Congresso dividido e uma coalizão de esquerda que promete combater as promessas de diminuir os impostos e atenuar as políticas adotadas por Michelle Bachelet. A Organização dos Estados Americanos, a OEA, pediu novas eleições presidenciais em Honduras. Isso aconteceu pouco depois que o atual presidente foi declarado vencedor da última disputa. A nível de presidente da República. Neste domingo, o presidente do Superior Tribunal Eleitoral disse que todos os recursos foram analisados e que o vencedor da eleição de 26 de novembro é o presidente Juan Orlando Hernández. Imediatamente, os partidários do candidato de oposição, Salvador Nasralla, iniciaram novos protestos, como tem feito há semanas. Eles acusam o governo de fraude. O ex-presidente Manuel Zelaya disse que não reconhece qualquer ação praticada pela organização criminosa do governo. O chefe da missão de observadores da OEA afirmou que esse processo eleitoral teve uma baixa qualidade e que, por isso, não pode garantir a veracidade do resultado anunciado. E o presidente da Rússia telefonou neste domingo para o presidente dos Estados Unidos. Vladimir Putin ligou para agradecer informações fornecidas pela CIA, o serviço secreto norte-americano, sobre um provável atentado terrorista na cidade de São Petersburgo. A conversa teve desdobramentos, como conta a correspondente Paola De Orti. A Casa Branca confirmou o telefonema e disse que, com base nas informações fornecidas pelos Estados Unidos, as autoridades russas conseguiram capturar os terroristas antes que o ataque fosse levado adiante. Mas a ligação foi considerada incomum, já que esta é a segunda vez em 4 dias que os dois presidentes conversam por telefone. Além disso, a troca de informações entre agências de inteligência não é algo anormal quando governos têm alertas sobre ataques terroristas. O Kremlin confirmou hoje a ligação e afirmou ter prendido 7 supostos apoiadores do grupo Estado Islâmico. Disse que as informações foram um exemplo de cooperação bilateral de combate ao terrorismo que ajudou a salvar muitas vidas e precisa guiar o relacionamento entre os dois países no futuro. As conversas levantaram suspeitas em Washington, já que integrantes do governo Trump estão sendo investigados pelo FBI por terem mantido contato com oficiais russos durante a campanha eleitoral do ano passado.
O objetivo seria prejudicar a então candidata Hillary Clinton. O promotor que cuida do caso está analisando milhares de documentos que poderiam incriminar a equipe do atual presidente. E surgiram boatos de que Trump estaria prestes a demiti-lo. Mas hoje, o presidente negou os rumores. No final do dia, uma surpresa. Durante um discurso para anunciar a nova estratégia de segurança nacional, Donald Trump disse que Rússia e China são rivais dos Estados Unidos e informou que a partir de agora a segurança vai focar em temas econômicos, como impostos e comércio, e em setores ligados à imigração, incluindo o muro com o México e tráfico de drogas. Os moradores do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Rio Grande do Sul começaram a receber hoje... Os moradores do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Rio Grande do Sul começaram a receber hoje mensagens no celular com alertas da Defesa Civil. O objetivo é informar sobre desastres naturais e orientar a população sobre os riscos de inundação, alagamentos e deslizamentos de terra. Para ter acesso ao serviço, que é gratuito, os usuários precisam cadastrar o CEP respondendo a mensagem de SMS encaminhada pelas operadoras. 6 professores de escolas públicas foram premiados este ano por melhorar o ensino e aprendizagem em sala de aula. Eles se destacaram em projetos para a conservação e o uso consciente da água e vão apresentar suas experiências no Fórum Mundial da Água no ano que vem. Leonardo dá aula de ciências e biologia na zona rural de Brasília. No quintal da escola, os alunos desenvolveram diversas práticas sustentáveis, como um sistema de captação de água e uma horta orgânica. E é colocando a mão na massa que eles absorvem o conteúdo das aulas. É diferente você trabalhar o conteúdo de biologia ou de ciências de maneira tradicional e você trabalhar na prática. Nós fazemos o monitoramento das nascentes também, a questão da agrofloresta, então eles veem assim, como que a água da chuva, né, por onde que ela passa para chegar e sair lá na nascente. Ele é um dos 6 vencedores do prêmio Professores do Brasil na categoria com o tema sobre a água. O evento de premiação aconteceu hoje em São Paulo. A Vilma veio de longe de Boa Vista, em Roraima. Ela mostra os bilhetes, poesias e desenhos que seus alunos de 7 anos fizeram sobre o banho do Caranã. Neste rio, as crianças pescam e nadam, apesar do local estar cheio de lixo. E o trabalho em sala de aula mudou os hábitos das famílias. Os alunos foram no entorno, fizemos a reunião de pais e aí a gente ia trabalhando isso com as próprias famílias, porque eles frequentavam esse banho do Caranã nos finais de semana e eles que levavam o lixo, então o lixo ia ser produzido e deixado no local. Os 6 professores premiados com projetos sobre o tema da água vão participar no ano que vem do Fórum Mundial da Água, que acontece em março em Brasília. Uma oportunidade para que ações locais fiquem conhecidas em todo o mundo. Fórum que vai trabalhar justamente da temática tão especial que dá vida para a pessoa humana que é a água. Vamos levar a nossa ideia e colher outras ideias para que a gente possa aplicar não só na minha comunidade, na minha região da Amazônia, mas também na região do nosso planeta. Falta apenas uma semana para a data mais importante para os cristãos, 25 de dezembro, o Natal. E a gente quer saber, qual é o seu pedido de Natal? Nada. Por quê? Porque eu já estou feliz com o que eu tenho. Sério mesmo. Que as pessoas pensem, reflitam e ajam com sabedoria em relação ao próximo. Não as fazendo mal. Que as pessoas ajam com mais humildade, com mais empatia. E eu lembro que o Repórter Brasil está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook. Passa lá na nossa página, Repórter Brasil na Rede. Você pode participar do jornal com críticas, sugestões e ainda responder as perguntas do dia. Pelo Facebook, Edna Souza, de Brasília, respondeu: no Natal, quero pedir muitos sorrisos e harmonia. E para o novo ano, que se inicia, que comece bem e termine melhor ainda. Também pelo Facebook, Solange Moreira, de Juiz de Fora, em Minas Gerais, disse: paz e mais amor entre nós humanos. A seguir tem as notícias de economia e uma novidade que tem mexido com o mercado, as fintechs.
Fique com a gente volta em 2 minutos.